Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Script Case. No vídeo de hoje nós vamos aprender a trabalhar com o Google Maps. No seminário de hoje nós vamos utilizar duas APIs do Google Maps. Uma API é para a gente capturar a latitude e a longitude de acordo com um CEP. E a segunda API é justamente essa que está aparecendo aqui na tela para vocês, que é para que a gente possa sinalizar esses pontos aqui no mapa de acordo com a nossa necessidade, tá? Tem esse outro exemplo aqui também, que é a gente agrupando por região. Então, na região do Rio Grande do Sul a gente tem 17, e na região mais ali no sul a gente tem 4 pontos. Tá? E conforme a gente for clicando, ele vai aproximando para a gente esses pontos até a gente chegar no lugar exato onde a gente tem aquele pontinho marcado. Ok? Então a gente vai trabalhar com essas duas APIs. Para iniciar, nós vamos começar então com a API de Geocoding, que é onde a gente vai buscar, a latitude e a longitude através do CEP. Então como que a gente vai chegar no Google para que a gente encontre essas APIs? Bom, eu deixei o Google aberto e aqui no Google eu vou digitar API console Google. E ele vai trazer esse site aqui pra gente, console.developers.google.com. A gente vai clicar nele e vai cair nessa página aqui. Aqui dentro a gente tem mais ou menos um gráficozinho de como que a gente está utilizando as nossas APIs. Aqui embaixo a gente tem quantas APIs a gente tem ativas. Então, nesse meu projeto aqui, projeto seminário, eu tenho o Google Maps JavaScript API, o Google Drive API e o Geocoding API. A primeira coisa que vocês vão fazer quando vocês entrarem no console de vocês é criar um projeto novo, porque provavelmente vocês não vão ter o projeto. Então vocês vão clicar aqui nessa setinha e vão clicar em novo projeto. Aqui dentro vocês vão definir um nome para o projeto de vocês, então vou colocar aqui Example e vão criar. Criando esse novo projeto, ele vai aparecer para que vocês consigam acessar o projeto. E dentro desse projeto nós vamos ativar as APIs e serviços que formos utilizar, ok? Então ele criou o projeto aqui na lateral e a gente vai clicar em visualizar. Dessa forma ele vai ativar para a gente o projeto e a gente vai começar a ativar as APIs para dentro desse projeto. Então eu vou clicar aqui nesse menu lateral, APIs e serviços, painel. Notem que não temos nenhuma API ativa ainda, então nós vamos clicar aqui em ativar APIs e serviços e vamos escolher qual é a API que a gente vai utilizar. Vamos começar então pela API de Geocoding. Então eu vou clicar aqui em ver todos, nessa parte do Maps, vou clicar em ver todos e vou selecionar a API Geocoding API. Então eu vou clicar em cima dela e vai ter um botãozinho para a gente poder ativar essa API. Eu vou clicar aqui e ela vai ativar essa API para a gente dentro do projeto Example. Pronto, a nossa API já foi ativada. Então, quando a API ela é ativada, ela aparece aqui pra gente, ó, a API e o relatóriozinho, os gráficos dela, tá bom? Então, essa API aqui ela já foi ativada. Após a gente ativar a API que a gente precisa utilizar, a gente vai clicar aqui no menu lateral de novo, APIs e serviços, credenciais. Agora a gente vai criar uma chave de API, uma key, para que a gente possa utilizar nas nossas APIs. Então eu vou clicar aqui em criar credenciais e vou clicar em chave de API. E ele vai criar para a gente uma chave de API, que no caso é essa chave aqui. Cada um de vocês vai ter uma chave específica, então não adianta vocês copiarem a chave de outra pessoa e tentar utilizar, porque ela já vai estar sendo utilizada e vai dar erro para você. Você precisa fazer esse processo para gerar a sua chave, ok? Então, essa é a chave da sua API. Você pode copiar ela, salvar em algum lugar, ou simplesmente fechar e depois, quando você necessitar de novo, vem aqui no menu lateral, credenciais, e aí vai estar aqui para você, chave de API. Inclusive, você pode alterar o nome dessa chave para ficar mais fácil de você buscar. Por exemplo, eu estou mexendo no projeto Example, eu posso vir aqui e dizer que eu estou mexendo no projeto Example. Então, essa minha chave de API é para esse projeto aqui. Você pode também restringir essa chave a determinados aplicativos. Por exemplo, eu quero que essa minha chave de API ela funcione somente para aplicativo Android. Então você vai ter que colocar aqui o aplicativo Android e restringir o uso aos aplicativos do Android.
Ou você pode dizer que eu quero que essa chave funcione somente num endereço de IP específico, ou somente em sites da web que tiverem HTTP. Enfim, você pode restringir o uso da chave para um local só. No caso, nós não vamos restringir, porque não tem a necessidade, a gente vai só mesmo trocar o nome. Então, eu troquei o nome, cliquei em salvar. Ele está alterando para a gente o nosso nomezinho da chave. Voltou aqui, já tem o nome da chave. Se eu precisar capturar essa chave de novo, é só eu vir aqui, ó, e clicar nesse botãozinho que ele vai novamente copiar a nossa chave para a área de transferência, ok? Então a gente já tem a nossa API Key para a gente poder utilizar dentro da nossa integração ali com o Script Case. O próximo passo vai ser direto no Script Case, que é onde a gente vai integrar o código JavaScript dessa API. Vamos fazer o seguinte, eu vou voltar aqui no painel rapidinho. E dentro dessa API aqui, a gente consegue buscar a documentação dela. Então eu vou só clicar aqui para ativar de novo. Vou procurar aqui em ver todos o geocoding. E aqui embaixo nós temos a documentação dessa API, Documentation. A gente vai abrir essa documentação aqui. E aqui a gente vai ter a documentação dela, de como que ela é utilizada. Inclusive, aqui dentro nós temos um exemplo dessa API funcionando. Então, o que ele fala para a gente? Que a gente pode inserir aqui o CEP ou até mesmo um endereço qualquer e clicar para fazer a busca. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui um CEP e dei um Enter. Ó, ele trouxe para a gente um endereço, que é esse endereço aqui. Eu posso colocar direto o endereço. Eu vou colocar, por exemplo, a Avenida Presidente Kennedy, que é o endereço lá da NetMake. Ó, e ele vai trazer pra gente Avenida Presidente Kennedy, Olinda. E ele traz aqui, ó, latitude e longitude, que é a lógica dessa nossa API, né? E a gente conseguiu buscar a latitude e a longitude para poder utilizar em outros lugares. Então, essa API de geocoding, ele retorna para você os dados de determinado endereço. E você pode passar esse endereço por bairro, por cidade, por estado, por CEP, pelo próprio endereço. Então, se eu colocar aqui Brasil, ele vai trazer o Brasil e a localização do Brasil. Se eu colocar aqui São Paulo, ele vai trazer São Paulo e a localização de São Paulo. Ou seja, ele traz para a gente os dados desse endereço que a gente colocou, tá? Esse resultado ele pode vir em JSON ou ele pode vir em XML. Então você precisa ter dentro da API lá a configuração como que você quer que os dados sejam retornados, tá? Nesse caso nós vamos utilizar o próprio JSON, que eu acredito que seja mais fácil. Mas beleza. Aqui embaixo ele fala pra gente como que a gente vai fazer a requisição da API. Então ele fala que a gente vai ter o link, o formato de output, ou seja, se é JSON ou se é XML, como a gente encontra aqui, ó, JSON, que é o recomendado, ou XML. E depois os parâmetros. O que são os parâmetros? É o endereço que a gente vai buscar, tá bom? Então a gente vai observando aqui que ele mostra tudo direitinho, como funciona. Ele fala que o endereço ele vai trazer para a gente, ó, latitude e longitude. E ele fala que a gente pode buscar na variável endereço o endereço que a gente quer, seja ele CEP, endereço, bairro, cidade, estado, enfim. Ele fala também que a gente tem um outro parâmetro que é a key, ou seja, a nossa chave de API. Nós precisamos também passar a key, que é a chave de API. E aqui embaixo ele mostra como que vai ficar exatamente a nossa busca. Então ele tem o endereço certinho, até o ponto do JSON, que é onde a gente está definindo o formato de output. Depois ele tem a variável address, que está recebendo o endereço até aqui. E depois ele concatena com a variável key, que vai receber a sua chave de API. Então nós vamos trabalhar com este link aqui para a gente poder capturar a latitude e a longitude do endereço. Aqui embaixo ele mostra qual é o retorno que essa API vai mandar para a gente. Então ele mostra tanto em JSON quanto em XML. Eu aconselho realmente que você utilize JSON, porque se você está trabalhando com linguagem web, o JSON é muito mais fácil de você capturar do que o XML. E não é todo mundo que consegue percorrer as tags do XML. O JSON é realmente mais fácil. Então aqui ele mostra para a gente todos os dados que ele retorna. Então você digitou, por exemplo, aqui ele está usando como exemplo uma rua. Então ele tem aqui essa rua e este número. De acordo com essa rua e esse número, ele trouxe para a gente os componentes do endereço. Então o primeiro retorno que ele deu para a gente foi o número do endereço que a gente solicitou. Então ele fala o nome longo,
é o nome curto e o tipo. Aí endereço, número. Depois a gente tem aqui a rota, que provavelmente deve ser a rua. Depois a gente tem Mountain View, que eu acredito que seja o bairro, localidade, o bairro, alguma coisa do tipo. Aí aqui acho que ele já cai em cidade, estado, país e o zip code, o código do CEP. No caso aqui é o código mesmo, não o CEP. E aqui ele monta pra gente o endereço bonitinho. Depois ele traz a latitude, a longitude, esse daqui eu não sei exatamente o que seria, e aqui ele tem outras informações. Tá? Então, assim, aqui ele traz tudo que a gente precisa saber do endereço. A gente vai precisar trabalhar em cima dessa API, então. O que eu vou fazer? Eu vou lá no meu script case. Eu já tenho aqui uma telinha que eu deixei pré-criada para a gente poder trabalhar. E a gente vai fazer o seguinte, eu vou abrir essa tela, que nada mais é do que uma consulta com alguns clientes já cadastrados. Eu vou clicar aqui em novo. E o que acontece? A gente vai digitar um nome, vai digitar um CPF qualquer, vai digitar um CEP, e quando a gente der um Tab ou um Enter nesse CEP, a gente vai lá nessa API do Google Maps, Geocoding, vai buscar a latitude e a longitude desse CEP e vai preencher aqui embaixo, ok? Esse é o processo que a gente vai fazer na primeira API que a gente vai trabalhar. Voltando aqui no formulário, eu criei o campo latitude e o campo longitude no banco de dados. No campo CEP, eu criei um evento Ajax onChange. Então a gente tem aqui um evento Ajax onChange. E eu fiz a chamada de um método PHP chamado captura_lat_lang. Por que eu chamei um método? Porque esse método aqui eu posso utilizar ele em outros eventos. Então se eu quiser utilizar em qualquer um destes outros eventos aqui, para atualizar a minha latitude e a minha longitude, eu posso chamar somente o método. Não preciso entrar aqui no onChange, depois entrar em outro método e ficar atualizando. Então fica tudo englobado em um lugar só. Beleza, dito isso, nós vamos lá para o método, então, que fica aqui dentro de programação, métodos PHP, e aqui o captura. Bom, aqui dentro a gente tem esse código aqui. Eu vou remover o código e a gente vai incluir um por um para a gente poder trabalhar. Pronto, aqui eu removi o código. A primeira coisa que a gente precisa pegar é criar uma variável para a gente receber o nosso CEP. Então eu vou chamar a variável de zipcode e vou receber o conteúdo do campo CEP. Então aqui eu peguei o conteúdo do meu campo CEP e joguei na minha variável PHP. Aqui no key a gente vai salvar a nossa chave de API. No caso aqui nós geramos uma chave de API. Deixa eu voltar aqui para pegar ela de novo. Aqui vou copiar a chave de API. Vou voltar aqui e vou colar a minha chave de API. Bom, agora a gente vai criar a nossa URL de solicitação lá da nossa API do Google Maps. Então, vou criar uma variável chamada URL e ela vai receber o quê? Aí eu vou voltar aqui e vou copiar isso aqui, ó, que é o que o Google Maps pede para a gente utilizar. Agora a gente vai substituir o que a gente precisa. A primeira coisa que a gente tem que trocar é esse Your API Key, que eu vou colocar aqui a nossa variável PHP. Então eu vou limpar isso aqui. E aqui no final eu vou colocar um ponto para concatenar com a minha variável. Então o primeiro parâmetro já foi alterado. O segundo parâmetro é o endereço. Esse endereço aqui, como eu já tinha dito para vocês, a gente pode passar um CEP, um bairro, enfim, qualquer dado do endereço. Então eu vou limpar até aqui. Por que eu vou limpar até aqui? Porque o e-comercial é o que concatena uma variável com a outra. Então eu sei que aqui eu tenho uma variável, depois eu vou receber aqui o resultado, depois eu vou concatenar com outra variável e outro resultado. Aqui é onde eu vou concatenar, então eu vou colocar aspas duplas, abre e fecha, e depois ponto e ponto, porque eu vou concatenar aqui dentro a minha variável zipcode. Então eu coloquei aqui a minha variável zipcode. Feito isso, a gente já tem o link atualizado certinho para que a gente possa buscá-la dentro da nossa API. A gente precisa mudar o que aqui ainda? O nosso output, que é para JSON. A gente quer receber em JSON e não em XML. Beleza. Agora a gente vai ter que pegar o retorno dessa API. Se a gente jogar esse link aqui no nosso navegador, eu vou simular para vocês verem, tá? Vou colocar aqui um CEP e vou concatenar com a chave. Então, end key, e aí vou colocar a chave aqui dentro. Foi a chave que a gente
pegou ali na API. E quando eu der um Enter, ó, ele retorna pra gente o resultado. Então ele fala o CEP que a gente buscou, que foi a primeira informação, a rua, o bairro, a cidade, o estado e o país. E aqui ele traz a latitude e a longitude, que é o que a gente vai precisar. Beleza? Então é isso aqui que ele vai retornar pra gente. Agora a gente precisa pegar o conteúdo daqui de dentro para fazer a leitura. Para pegar esse conteúdo, a gente vai utilizar uma função do PHP. Primeiro eu vou criar uma variável e a gente vai utilizar uma função chamada fileGetContents. Contents. Pronto. Essa função, ela vai fazer o quê? Ela vai acessar determinada URL e vai capturar o conteúdo de dentro dessa URL. Então a gente vai passar para ela o quê? A URL. Aqui dentro a gente vai passar somente a URL. Todo o conteúdo que estiver dentro dessa URL vai ser salvo nessa variável aqui. E como esse conteúdo é JSON, a gente precisa transformar esse JSON num array para a gente poder acessar. Então eu vou criar aqui uma variável chamada data, ou você pode colocar em português dados, tanto faz. Vou criar uma variável chamada data e vou fazer o quê? Vou dar um JSON decode na minha variável content. E eu vou dar um true no segundo parâmetro para dizer que eu quero transformar esse array num array associativo, para não ficar um array normal, ficar um array associativo. Beleza? Então a gente pegou o conteúdo da nossa URL, salvou dentro da variável content, pegou a variável content, deu um JSON decode nela, transformando num array associativo e salvando dentro da variável data. Agora a gente precisa pegar o que a gente quer lá dentro de data. Então eu vou fazer o seguinte, para a gente poder observar o que acontece, eu vou colocar aqui um echo pré e um printr nessa variável data, para a gente poder visualizar o nosso array. Tá? Vou salvar isso aqui e vou gerar. E aí a gente vai poder ver o que o array vai retornar para a gente. E aí a gente vai acessar exatamente a posição que a gente precisa daquele array. Então vamos lá, vou cancelar aqui e vou clicar em novo de novo. Vou vir aqui no CEP, vou colocar o CEP e vou dar um Tab. Olha que ele carregou aqui pra gente o array, tá vendo? Então ele já montou aqui o array certinho e a gente vai buscar dentro desse array aquela informação que a gente quer. Então dentro do array, qual é a primeira posição que a gente tem? Results. Então eu estou no data, eu vou acessar o results. Então vamos voltar aqui. Vamos lá, eu estou dentro do data, eu vou na posição results. Beleza. Vamos gerar e vamos entrar lá de novo. Essa questão de entrar no array, acessar as posições do array, é importante que você faça parte a parte se você não sabe mexer muito bem com o array. Porque você precisa ver o array abrindo para você conseguir saber onde você quer chegar. Tá? Então vou cancelar, vou entrar lá de novo e vou botar o meu CEP de novo. Ó, saí do results e agora eu entrei aqui. Então aqui dentro eu tenho mais uma posição, que é a posição 0. Depois lá embaixo, provavelmente, nesse caso aqui ele não vai ter nenhuma posição, mas existem alguns arrays que como ele é associativo, ele vai ter a posição 0, ele vai ter a posição, enfim. No caso desse array aqui, como ele vai trazer só um resultado, ele não vai ter mais de uma posição. Então a gente pode buscar direto a posição 0. Então eu vou voltar lá no meu código e vou colocar aqui 0. Vou gerar o código e vou buscar de novo. Então já vou fechando aqui. Deixa ele terminar de gerar. Vou entrar lá de novo. E vou colocar aqui o CEP novamente. Beleza, ele já carregou aqui de novo. Pronto, agora a gente tem aqui um outro array, que é o endereço components. Depois a gente vai chegar no array que a gente quer. Vamos ver qual que é o que a gente quer. É o da latitude e longitude. Ó, tá aqui dentro o array que a gente quer. Então a gente vai ter que acessar o quê? Geometry. Então eu vou precisar ir dentro desse array aqui para cair na latitude e na longitude que eu quero, que tá aqui, ó. Então vamos voltar lá. A gente vai acessar mais um array. Vamos cair aqui. Para a gente poupar tempo, como a gente já está acessando o array, vamos já cair direto aqui no location, que a gente já sabe que depois do geometry a gente vai ter o location. Então vamos cair direto aqui no location. Opa. E dentro do location a gente vai ter a latitude e a longitude. Mas aí eu vou gerar para a gente ver que ele vai mostrar os dois dados ali para a gente. Aí a gente vai buscar exatamente o dado que a gente precisa. Então aqui ele gerou, eu vou cancelar, vou entrar aqui novamente. E vou colocar aqui, 91.210.125. Vou dar um Tab.
Olha, ele trouxe pra gente aqui exatamente o que a gente precisa, a latitude e a longitude. Então eu já sei que dentro dessas duas posições eu tenho o que eu quero. Agora eu posso colocar isso direto dentro do campo, não preciso ficar mais brincando de mostrar a informação. Eu posso fazer o quê? Eu tenho os dois campos aqui, como eu já tinha falado para vocês. E dentro do campo latitude, eu vou colocar o quê? Essa informação aqui. E pegando o conteúdo lat, de latitude. Então eu vou concatenar aqui ainda com essa informação. Beleza, eu vou apertar o Ctrl D e ele vai repetir o conteúdo da linha de cima. E aí eu vou substituir aqui para longitude e vou alterar aqui para LNG, que é o de longitude. Já posso apagar isso daqui que eu coloquei só para mostrar para vocês e posso salvar o nosso código e gerar o código fonte. E aí a gente já vai ter a nossa latitude e a nossa longitude salvando no campo que a gente precisa. Então eu vou voltar, cancela, vou vir aqui em novo e vou digitar aqui o CEP novamente. E ele vai já preencher para a gente aqui embaixo, ó, a latitude e a longitude. Eu posso apagar e digitar qualquer outro CEP que ele vai trocar a informação. Opa, deixa eu botar aqui um outro CEP. Ó, e ele carregou pra gente a informação, tá? Então, ok. A primeira API a gente já tá com ela funcionando. Lembrando que, de novo, você precisa alterar a sua key para que ela funcione, tá? Você tem que ir lá dentro da sua API console, gerar uma chave e alterar e colocar aqui dentro. E com esse código aqui, bem básico, você vai conseguir capturar a latitude e a longitude de qualquer endereço. Beleza? Agora a gente vai para a segunda API, que é a API do Google Maps mesmo. Bom, pessoal, vamos lá. Partindo do princípio de que a gente já tem a latitude e a longitude dos nossos endereços para a gente poder trabalhar com a API do Google Maps, a gente vai ter que ativar essa API para a gente poder trabalhar com ela. Então, a gente vai voltar lá no nosso console, vai em APIs, painel e ativar APIs e serviços. Aqui dentro a gente vai procurar agora o nosso Maps JavaScript API, que é a API que a gente vai trabalhar agora. Então eu vou clicar aqui e a gente vai clicar em ativar. Beleza, ele está ativando a API já pra gente. Agora ele vai cair lá naquele painel já com a API ativada. Como vocês podem ver, ele já traz aqui o painel, mas ainda não tem nenhuma informação. Eu vou clicar aqui, vou em painel de novo. Vou clicar aqui de novo e eu quero chegar lá na documentação dessa API para mostrar para vocês como que ela funciona. Então vou clicar aqui, documentação. Beleza. Aqui dentro a gente tem algumas informações sobre essa API do Google Maps, de como ela funciona. Essa API aqui ela é um pouco mais chatinha de trabalhar, tá? Um pouco não. Médio, vamos dizer assim, que seja um médio, um pouquinho mais chatinha mesmo. Mas ela vai mostrar o que pra gente? Ela vai mostrar o Google Maps normal. E aí a gente consegue, dentro desse Google Maps, a gente consegue colocar marcadores de acordo com os endereços que a gente passar para ele. A gente consegue também agrupar esses marcadores. Então a gente tem como colocar marcador, agrupar, tem como trocar a imagem do marcador. Enfim, várias opções. No exemplo que eu desenvolvi aqui para vocês, na verdade eu tenho dois exemplos. Um exemplo com os marcadores, que é esse exemplo aqui, como eu já tinha mostrado. Aqui ele traz para a gente agrupando todos os marcadores. Então aqui onde eu tenho 17, eu vou clicar e ele vai trazer para a gente, ó. Ele vai somando, tá vendo? A gente vai entrando e ele vai trazendo para a gente. Eu posso clicar em limpar, ele vai recarregar e voltar para o que era. A mesma coisa eu tenho aqui no Google Maps normal. Ele vai trazer para a gente os marcadores. Essa letrinha que tem em cima é porque eu tenho cliente, que é, se eu não me engano, parceiro que eu coloquei. Deixa eu só dar uma olhada no banco aqui para confirmar para vocês. Isso, exatamente. Onde eu tenho P é porque é uma pessoa que é parceira. E onde eu tenho C é uma pessoa que é cliente. Então, quando eu clico aqui em cima, ele abre pra gente os dados dessa pessoa. Então, o código dela, o nome e o CPF. Além disso, ele abre também uma janelinha, que eu coloquei uma janelinha qualquer, só para deixar mostrando para vocês como é que vocês podem fazer. E com um campinho observação. Então, eu posso, para essa pessoa que eu cliquei, adicionar uma observação qualquer. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, seminário, vou botar 12/10, que é o dia que o seminário vai ser publicado. E vou clicar em salvar. Ele vai mostrar pra gente que os dados foram salvos e a gente vai fechar. Ele vai fechar a janela. Quando eu clicar novamente, ele vai trazer ali os dados atualizados, tá? Então, a gente vai adicionar uma observação para essa pessoa que a gente clicou, beleza?
Esse aqui é um exemplo. Esse filtro, ele funciona para você filtrar a informação dentro do mapa. Então eu estou no mapa e eu quero buscar a pessoa que tem, sei lá, eu quero buscar as pessoas que moram no Rio Grande do Sul, RS. E aí eu vou digitar aqui RS e vou dar um Enter. Ele vai trazer todo mundo que está no RS. Aqui ele está trazendo mais porque os CEPs e as latitudes e longitudes estão bagunçadas no banco. Inclusive, quando eu passar para vocês, quando vocês forem baixar o código, vocês verem que está bagunçado, que eu fui colocando informações aleatórias. Mas ele faz esse filtro. Eu posso buscar também por um CPF específico. Ele vai buscar a pessoa por um CPF específico. Ó. Aí ele buscou aqui o CPF, não trouxe nome porque ele deu conflito, que tem vários nomes repetidos, mas ele trouxe aqui a informação para adicionar uma observação. Fecho, quando eu clico de novo, ele traz de novo aquela observação, tá? Então, esse filtro aqui ele também funciona para isso. Aí você pode buscar, conforme está escrito aqui, pelo nome, pelo CPF, pela cidade e pelo estado. Você pode adicionar mais campos, se você quiser, obviamente, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai desenvolver uma das opções, para a gente não perder muito tempo, e a outra opção, o código vai ficar disponível para vocês. Então, vocês vão poder baixar o projeto e o código-fonte separado, caso vocês não queiram o projeto, queiram só as aplicações, para vocês poderem implementar no projeto de vocês. Aí é só vocês darem uma estudada, porque da mesma forma que a gente vai implementar um dos mapas, é bem parecido para o outro mapa, tá? Então vai ser bem tranquilo, é só vocês prestarem atenção. A gente vai trabalhar com esse mapa normal aqui, porque o outro código já está pronto. Esse daqui que é um pouquinho mais chato da gente trabalhar, ok? Então eu vou fechar isso aqui, vou deixar ele aqui do ladinho. A gente tem aqui a documentação, ele mostra pra gente direitinho o que a gente tem que ir preenchendo, enfim. A gente tem que adicionar também o link do JavaScript, aliás, o link do script e trocar aqui a nossa API key, que ele fala pra gente pegar a API. Ó, aqui ele já inclusive selecionou a nossa chave e colocou aqui para poder testar. Depois mais embaixo ele fala que a gente precisa ter uma div com ID map para ele adicionar um mapa aqui dentro. Depois ele fala que a gente tem uma opção de mapa, então a gente vai ter, quando o mapa abre, a gente pode informar qual que é o zoom que a gente quer dar naquele mapa. E a gente pode colocar também uma latitude e uma longitude inicial. Então, quando o mapa abrir, eu quero que ele esteja, sei lá, no Brasil. Ou eu quero que ele esteja nos Estados Unidos. Ou eu quero que ele esteja em São Paulo, especificamente. Então, você vai colocar aqui a latitude e a longitude da onde você quer que o mapa abra. E ele vai abrir para você. Aqui ele tem outras informações que ele vai falando, vai te explicando como que funciona. Aqui ele tem alguns tutoriais, alguns conceitos, customizações, enfim. Aqui tem todas as informações, toda a documentação para você poder ver como é que funciona, tá? É interessante que vocês deem uma lida, deem uma testada, deem uma analisada, porque pode acontecer de vocês precisarem alterar alguma coisa e vocês não saberem mexer. Então é interessante que vocês olhem. Aqui a gente tem alguns exemplos, então ele mostra, ó, um mapa simples, a geolocalização, localizando no mapa, enfim, alguns exemplos também, alguns eventos de clique, então evento de clique simples. Aqui ele tem buscando a latitude e a longitude de acordo com o clique do evento. Ele tem várias informações aqui para que vocês possam dar uma estudada, tá? Esse código você tem que pegar um pouquinho em cada lugar para você montar. Então, como eu já tenho ele pronto, eu não vou me basear muito pela documentação para não confundir vocês, porque vocês vão ficar procurando onde está o código. Então, a gente vai trabalhar direto com ele. Eu tenho aqui ó, uma pasta chamada Google Maps, que é o que eu vou disponibilizar para vocês. Dentro dessa aplicação de form clientes, a gente tem o código da API Geocoding, que é onde a gente faz a busca da latitude e longitude. Então, quando vocês forem buscar, vocês vão buscar aqui dentro. Depois a gente tem uma pasta chamada Markers, onde a gente vai ter as aplicações do agrupamento, do Google Maps com agrupamento, e a gente tem uma pasta chamada Normal, que é onde a gente vai ter o Google Maps normal, tá? Então a gente vai trabalhar em cima disso daqui. Para eu não ter que ficar apagando código e reescrevendo, eu vou criar a aplicação nova e vou dar um nome qualquer, só para eu poder mostrar para vocês como que vocês vão criar do zero, tá? Mas essas aplicações aqui a gente vai deixar criada. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um controle. Esse controle é onde a gente vai ter o campo de busca rápida, os dois botões e o iframe onde a gente vai carregar o mapa. Então vamos lá. Nova aplicação. Vou criar aqui uma aplicação do tipo controle e vou colocar aqui vou colocar control inicial. Vou colocar uns nomes diferentes para a gente poder separar uma informação da outra, tá?
Então, Ctrl inicial. Aqui dentro nós vamos ter dois campos. Então, eu vou clicar aqui em 2, prosseguir. O primeiro campo ele vai ser do tipo texto e a gente vai chamar ele de filtro. E o segundo campo ele vai ser do tipo label e a gente vai chamar ele de iframe. Beleza, aqui dentro eu vou colocar busca rápida e aqui a gente pode deixar sem nada porque não vai aparecer. Vou criar. Agora eu vou lá dentro de layout, blocos, e eu vou criar um novo bloco para colocar o meu iframe. Então eu vou copiar esse nomezinho aqui para não precisar digitar. Vou colar aqui e vou colocar só um númerozinho no final para diferenciar do outro e não dar conflito. Agora eu vou dizer que esse segundo bloco, que é onde a gente vai ter o iframe, a gente não vai habilitar a opção do label. Então, se vocês observarem aqui, ó, a gente tem o título nessa primeira coluna, o label na segunda coluna, sendo que ele está um pouquinho para o lado, mas não tem importância, só um erro mesmo de cálculo, né, da tela. A gente tem o label nessa segunda coluna, os campos nessa terceira coluna. Então, no bloco do filtro, a gente vai dizer que o campo ele vai ficar acima, para ficar exatamente como está aqui, o busca rápida acima do campo. E o iframe, ele não vai ter o label, porque não vai aparecer, tá vendo que ele não aparece aqui. E também não tem a importância do campo ficar acima ou ao lado, porque não vai ter label. Aqui no colapso, a gente vai desabilitar, porque a gente não vai ter colapso, ele vai ser uma visualização fixa, ele não vai diminuir nem aumentar, ele vai ficar naquela posição mesma. E a gente vai salvar essa informação. Agora a gente vai em editar campos, vai mover o bloco, aliás, vai mover o campo do iframe para dentro do bloco, vai salvar a informação. Agora a gente vai dentro do campo filtro e vai colocar aqui dentro aquela marca da água, né? Então, nome, CPF, cidade, estado, ou o que você quiser colocar. Aqui eu vou colocar uma quantidade de caracteres de 50. Essa quantidade de caracteres, além de definir a quantidade de caracteres dentro do campo, que é a quantidade aqui, ela vai aumentar o campo pra gente. Então, ó, quando chegar em 50, vamos ver se eu consigo... eu acredito que nesse daqui eu tenha definido mais, por isso que não chegou. Mas aqui a gente está definindo que quando chegar em 50, ele vai parar e não vai receber mais caractere dentro desta linha da coluna. E além disso, ele vai definir o tamanho do nosso objeto também, do nosso input, para ele ficar numa posição de 50. Beleza, depois a gente vai aumentar aqui o tamanho máximo de letras, de valores dentro do nosso campo, e eu vou colocar 100. Vou salvar essa informação. Ok. Eu vou executar para a gente ver como é que tá. Então vamos executar aqui. Então a gente tem aqui a busca rápida e o iframe que está vazio aqui embaixo. Vamos continuar. Eu vou aqui em cabeçalho e rodapé. Vou retirar o cabeçalho. Ok. Agora aqui no iframe a gente pode já montar um iframe aqui dentro. Não tem problema. A gente pode montar e deixar ele vazio. Como é que eu vou montar o iframe? Eu vou vir aqui dentro do campo iframe. Vou na opção de texto e vou colocar aqui dentro. Iframe. SRC. Vou deixar... vou colocar um link aleatório aqui, tá? Vou colocar o meu site. http://camilamoreira.com.br. Aqui a gente vai precisar colocar uma altura e uma largura. Então eu vou colocar aqui um weight de 500 pixels e um width de 600 pixels. E depois a gente precisa fechar esse iframe. Então, abre a tag do iframe, fecha a tag do iframe. Na verdade, outra coisa que a gente vai colocar aqui no estilo é a questão da borda. Então, eu quero border none, para não ter borda no meu iframe, senão ele vai ficar com uma borda feia. Vou salvar essa informação. Beleza, vamos executar aqui de novo. Ok, ele vai trazer aqui um iframe. Talvez ele demore um pouco para carregar. Meu site ele pesa um pouquinho. Ou eu coloquei alguma informação errada, deixa eu ver. Open new table. Provavelmente ele vai... não, ele bloqueou o conteúdo porque não deixou abrir o site ali dentro. Ok, não tem problema, não faz diferença, é só pra gente ver o tamanho, tá? Beleza, o que a gente precisa fazer também é pegar esses botõezinhos aqui, ó, e jogar eles aqui pra dentro, porque a gente vai ter o botão de busca e o botão de limpar. Então eu vou inspecionar elemento, botão direito em cima, inspecionar elemento. Vou jogar um pouquinho pra cima. E quando a gente inspeciona exatamente em cima, ele cai pra gente direto no HTML que a gente vai utilizar.
Então eu vou estar aqui dentro, eu vou clicar na tecla F2 e ele vai abrir para edição aquele HTML. Agora eu vou selecionar tudo, vou dar um Ctrl C e eu vou lá dentro do meu campo filtro, que é onde eu tenho o campo de busca, e lá embaixo, onde a gente tem a configuração da ajuda, a gente pode colocar uma informação aqui dentro que ela vai aparecer no campo. A gente pode definir se a gente quer ao lado do campo ou ao lado do label. No caso, a gente vai querer ao lado do campo. E o tipo de help, em vez de ser o pub, a gente vai utilizar texto, porque a gente vai informar um texto aqui dentro. O HTML não deixa de ser um texto. Então eu vou colar aqui dentro esse HTML. O que eu preciso fazer para modificar isso daqui e não deixar que seja exatamente igual ao botão do controle, para não dar conflito com o script case? Primeira coisa, a gente tem que mudar o ID. Na verdade, a gente pode tirar, porque o ID não influencia para a gente. O evento onClick, ele vai ter uma outra função. Então, por enquanto, eu vou deixar ele vazio. Eu vou deixar o evento aqui, mas ele vai ficar vazio, não vai ter nada dentro dele. A classe, a gente pode tirar essa classe aqui, essa primeira classe, e deixar somente a classe scButtonOK, que é a classe que vai deixar o botão verde. O título, a gente pode trocar e pode colocar clique aqui para filtrar as informações. O style a gente pode manter, não tem problema. Aqui nós temos um ícone do Font Awesome e a gente pode deixar ou tirar esse ícone. No caso eu vou tirar o ícone e vou colocar aqui dentro um buscar. A gente pode pegar um outro ícone, vou abrir aqui o Font Awesome, e a gente pode pegar um ícone de lupa, que até no exemplo que eu fiz, acho que eu não coloquei, mas a gente pode pegar. Um search, vamos ver se a gente encontra um ícone de lupa. Aqui, ó, a gente tem esse íconezinho de lupa. Aliás, achei um mais bonitinho ali, ó. Vamos colocar esse aqui, ó, Search Location. Vou copiar esse HTML, vou voltar lá dentro e vou colar antes do buscar. Beleza. Feito isso, a gente já tem o buscar. Agora a gente precisa pegar o limpar, né? Então eu vou voltar aqui dentro, botão direito, inspecionar elemento, e ele vai trazer pra gente o limpar. F2 para editar, Ctrl A, Ctrl C, vou voltar lá dentro do campo e vou colar ele aqui. Aí a gente vai começar a limpar as informações, então o ID a gente não precisa. No evento onClick a gente não vai deixar nada dentro por enquanto, então vamos apagar. Na classe nós vamos tirar e vamos deixar somente o scButtonDanger. No title a gente vai trocar e vai colocar limpar informações. Aqui a gente vai deixar igual, o ícone nós vamos trocar também. Vamos pegar aqui uma vassourinha, ver se a gente acha. Ó, tem essa daqui, a gente pode pegar aqui e copiar. Vamos colocar aqui do ladinho e vamos trocar o nome de sair para limpar. Beleza. Feito isso, eu vou só dar um Ctrl A e um Ctrl C para salvar, porque às vezes o script case ele se perde e aí a gente vai perder o código. Então só para garantir, Ctrl A, Ctrl C. Beleza, tá aqui. Agora a gente pode executar de novo e vai aparecer pra gente já os dois botõezinhos aqui em cima, buscar e limpar. Já posso remover esses dois botões, porque a gente não vai utilizar. Então posso vir aqui em barra de ferramentas e tirar esses botões daqui, ó. No mobile, a mesma coisa. Vou salvar e vou executar novamente. Beleza. Uma coisa que a gente vai fazer também é vir aqui na configuração e colocar uma largura em unidade de porcentagem para 90%, para a gente ter uma tela um pouquinho maior e ficar melhor a visualização. Então ele já aumentou 90%, a gente tem o botão buscar e o botão limpar. Nenhum dos dois tem função ainda porque a gente não colocou lá nada dentro. Esse busca rápido a gente pode aumentar o tamanho se quiser, não tem problema. É só a gente vir aqui no filtro e colocar, por exemplo, 100 caracteres, ou pode ser também aqui nessa parte de baixo. Vou mostrar para vocês. Aqui nessa parte de baixo, em largura do objeto input, vocês podem colocar aqui a largura que ele vai pegar também. Então aqui ele já pegou 100 caracteres, beleza? Ficou um pouquinho maior. Ok, feito isso a gente já tem tecnicamente a nossa tela, o layout pelo menos configurado. Agora a gente tem que começar um pouco da programação, né? Para que a gente veja o nosso mapa pelo menos. Então vamos fazer o seguinte. Vamos começar a programação do mapa. Eu já tenho o controle inicial. Eu vou criar uma nova aplicação, que vai ser o meu blank. Esse blank é onde eu vou montar o mapa.
Então eu vou deixar aqui blank mapa. E vou mandar criar. Deixa ele criar. Beleza. Dentro do blank mapa, nós vamos ter dois pontos de vista. O primeiro ponto de vista é quando a gente digita alguma coisa no busca rápida e manda buscar. O segundo ponto de vista é quando a gente não digita nada no busca rápida e o mapa tem que mostrar todas as informações. Então, se eu filtrar algo específico, eu tenho que trazer só o que eu filtrei. Se eu não filtrar, eu tenho que trazer tudo. A mesma coisa funciona para o limpar. Se eu clicar em limpar, ele tem que limpar o mapa e trazer tudo de novo, tá? Então a gente precisa buscar dois tipos de informações do nosso banco de dados. Então eu vou vir aqui. Como eu gosto de trabalhar com tudo organizado, eu vou montar dois métodos PHP para a gente poder ter esse controle mais bonitinho. Então vamos lá, vou vir aqui programação, métodos PHP, novo método. Aqui dentro a gente vai colocar o método filtra dados, que é o método onde a gente vai buscar exatamente o dado que a gente quer filtrar. Então eu vou mandar ele criar. E aqui dentro a gente vai fazer o quê? Como o nosso objeto input ele é externo e é de acesso de várias pessoas, a gente precisa dar uma proteção para isso daqui. Então eu vou utilizar a macro SCSQL Injection, já de cara para eu poder receber o conteúdo desse campo, tá? Então eu vou colocar aqui a variável data vai receber SCSQL Injection. Esse SCSQL ele vai receber o valor do campo. Dentro desse valor do campo eu vou colocar aqui a variável data. Então vamos lá. Além disso, nessa função, eu preciso ter um parâmetro de entrada, que é o conteúdo do meu busca rápida, tá? Eu vou chamar aqui de... vou botar param, de parâmetro. E aí eu preciso substituir aqui também para param. Então eu vou receber da minha função o param, vou colocar ele dentro do SCSQL Injection e vou transformar ele no data. Dessa forma ele vai proteger o conteúdo aqui de dentro e vai soltar aqui dentro já o conteúdo da variável limpo para a gente. Beleza. A gente precisa ir lá no nosso banco de dados e buscar as informações que a gente precisa da nossa tabela de clientes. Eu já tenho uma query montada, então eu vou aproveitar a query que eu já tenho pronta para não perder tempo, tá? Então voltando aqui, eu já tenho essa query pronta. O que essa query faz? Deixa eu trazer só um pouquinho para cá. Ela vai buscar para a gente o ID do nosso cliente, o nome, o CPF, a latitude, a longitude e o tipo. Esse tipo é se ele é um cliente ou um parceiro, conforme a gente tem aqui, ó, cliente ou parceiro, tá bom? Beleza. Da tabela clientes, onde, como a gente tem várias opções de filtro, a gente tem nome, CPF, cidade e estado, eu coloquei aqui onde nome é igual a esse, ou CPF é igual a esse, ou CEP, e por aí vai. Se você quiser acrescentar um outro campo, por exemplo, empresa é igual a tal, eu quero todos os funcionários da empresa tal, ok? Aí você vai pegar aqui e vai colocar ou empresa é igual a empresa digitada aqui, que no caso vai ser a data. Então isso daqui fica mais a critério de vocês montarem, beleza? Depois a gente vai executar, obviamente, esse SQL. E depois a gente vai precisar buscar essas informações e salvar dentro de algum lugar para a gente poder retornar. Então o que eu vou fazer? Antes de qualquer coisa, eu vou montar uma variável recebendo um array. Por quê? A gente vai precisar retornar um JSON para dentro do nosso mapa. Então eu vou montar um array com todas as informações que eu preciso e depois eu converto esse array para um JSON, para ficar mais fácil de eu acessar no mapa, tá? Então vamos lá, eu vou criar uma variável x, uma variável aleatória, e vou dizer que ela vai receber um array. Beleza. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai começar a percorrer a nossa query ali acima. Então, if, primeiramente eu vou verificar se a minha variável rs, se ela não é falsa, ou seja, se ela é diferente de falsa. Eu posso colocar diferente de falsa, ou eu posso colocar exatamente igual a true, não faz diferença, tá? Eu gosto de usar assim, eu acho mais bonitinho, é gosto. E depois a gente vai fazer o loop nesse conteúdo, então while, e aí eu vou fazer o quê? Negação enquanto não chegar no final do arquivo, então end of file, eu vou percorrer o próximo registro. Então move next. Isso aqui também é padrão para quem desenvolve, então vocês já devem estar carecas de saber. E aqui dentro a gente vai começar a buscar. Bom, nós vamos montar um array associativo para a gente poder converter para JSON. Então eu vou pegar aquela minha variável x,
Vou colocar o colchetes, porque dentro do colchetes, o próprio PHP vai adicionar uma posição. Então, posição 0, 1, 2 e por aí vai, conforme a quantidade de linhas que a gente tiver. Como é um array associativo, ele vai trabalhar com posições. Aqui dentro a gente vai receber um array, e dentro desse array nós vamos passar as informações que a gente quer. Então eu já deixei também, previamente montado, para não precisar perder muito tempo. E vou mostrar aqui para vocês. Então a gente tem o ID, que a gente buscou as informações aqui em cima. A gente tem o ID na posição 0. O name, eu concatenei o ID na posição 0, um traço, e depois o nome. No CPF eu coloquei o label CPF, e depois eu utilizei aqui o regex para poder formatar esse meu CPF já para ele vir no formato certinho dele, tá? Aí eu peguei a latitude, a longitude e o type, que é o tipo, né? Se é cliente ou parceiro. Feito isso, dentro do meu X eu já vou ter o meu array da forma que eu preciso, e eu só preciso converter ele para um JSON. Então eu já vou fazer o seguinte, return, aliás, esse return eu vou colocar aqui dentro, ó. Return JSON encode na minha variável x e vou retornar esse JSON aqui lá para dentro do execute quando eu for utilizar. Vou salvar. A gente já tem aqui o nosso método filtra dados pronto. Agora a gente vai ter que criar o outro método que é para quando for buscar uma informação só. Então deixa eu pegar aqui para ficar mais fácil. Também não vou perder muito tempo, vou copiar um código que eu já tenho pronto para facilitar, já que o primeiro eu já mostrei para vocês. E aí aqui vai ser o todos dados, vai ser esse método aqui. Vou criar. Ele não vai ter nenhum parâmetro de entrada, então a gente não vai adicionar aqui nenhum atributo, e eu vou colar o código que eu tenho pronto. Nesse código aqui eu vou só limpar, porque a função está dentro do método. Vou puxar para cá para dar uma indentada e pronto. A diferença desse código para o outro é que nesse código a gente não tem cláusula where. No outro a gente já tem cláusula where. Então essa é a única diferença. O restante é tudo igual. Se vocês pararem para analisar é tudo igual, não vai mudar nada, tá? Aliás, esse não tem cláusula where e esse não tem a variável de entrada. Então o restante é igual. Beleza, agora a gente já tem aqui os nossos dois métodos prontos, o de filtro e o de todos os dados. Agora a gente pode começar a brincar com o mapa. Então eu vou lá no evento onExecute e vamos começar a brincar. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte. Esse meu blank, ele vai executar através de uma requisição AJAX. Por quê? Quando eu clicar aqui em buscar, ou até mesmo quando eu apertar a tecla Enter, eu tenho que fazer uma requisição AJAX para dentro do meu iframe, passar para ele o conteúdo que eu digitei no busca rápida para ele poder atualizar as informações dele. Se eu preciso passar um parâmetro para dentro do meu iframe e o meu iframe vai estar dentro do meu blank, eu preciso receber um parâmetro aqui dentro do blank. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um if para verificar se existe, então isIt, ou seja, se existe o meu getParam, que é o parâmetro que eu vou receber de entrada. Então eu vou passar via URL um param, tá? E vou deixar ele aqui dentro. Beleza, aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou criar uma variável chamada conteúdo para receber o conteúdo do meu método. Então, se existir a variável param, é porque eu filtrei alguma coisa. Então, eu quero pegar o conteúdo do filtra dados, passando exatamente a minha variável param, que é onde eu vou ter o meu parâmetro. Beleza? Caso essa variável param não exista, é porque eu não estou passando nenhuma informação. Então, eu vou fazer a minha variável conteúdo receber o conteúdo da minha função todos dados. Beleza? Sem passar nenhum parâmetro. Aqui a gente já vai ter, então, o conteúdo na variável conteúdo. O conteúdo na variável conteúdo ficou boa, né? Mas isso aí. A gente vai simular isso aqui. Eu vou executar. Vocês vão ver que ele vai trazer todos os dados primeiramente, ó. Todos os dados, porque eu não estou passando nenhuma variável aqui em cima. E agora eu vou buscar... Deixa eu ver o que eu posso buscar. Eu vou buscar um nome. Vou buscar esse nome aqui, ó. Camila M. Aliás, eu vou buscar uma outra informação. Vou buscar um estado ou uma cidade. Vamos lá. Então, mapa, interrogação, a variável param, e eu vou receber aqui SP de São Paulo.
E ó, notem que ele diminuiu. Por quê? Porque eu busquei pelo estado de São Paulo. Eu posso colocar aqui também PE de Pernambuco e ele vai alterar também, ó. Então é exatamente isso aqui que vai acontecer dentro do Blend. A gente vai receber um parâmetro e vai retornar o JSON de acordo com o parâmetro que a gente está recebendo, beleza? Vamos continuar. Bom, eu tenho um código pronto do mapa e eu não queria ter que colar ele aqui todo e só explicar para vocês. Então eu vou colocando ele aos poucos para que vocês consigam entender o que é cada coisa, tá? Para não ficar tão enxuto. Mas primeiro a gente precisa fazer o seguinte, a gente tem que pegar essa variável aqui e jogar ela dentro do HTML. Por quê? Porque eu vou precisar acessar o conteúdo dela dentro do JavaScript. E para eu não ter que abrir o PHP dentro do JavaScript para pegar o conteúdo, eu posso jogar o conteúdo no HTML e com o JavaScript buscar o conteúdo do HTML. Então eu vou pegar um código que eu já tenho aqui pronto e vou colar aqui, ó. O que eu estou fazendo? Eu estou dando um echo e criando uma tag spam com um id conteúdo e jogando o conteúdo dentro dessa minha tag spam. Só que eu estou dizendo para ela que eu não quero que ela apareça. Ela vai ficar com display none, porque eu só estou jogando o conteúdo para lá para eu poder acessar do JavaScript, então ela vai ficar oculta. Digamos que ela é só uma válvula de escape para eu poder pegar o conteúdo de uma linguagem e jogar para outra, tá? Isso aqui é importante. Eu vou executar de novo e a gente vai inspecionar o elemento para poder observar. Sumiu o código daqui, mas eu tenho aqui dentro um spam com o meu código aqui dentro, tá? Não muda. Se eu vier aqui e colocar param SP, vai mudar o conteúdo, ó. Tá vendo? Diminui o conteúdo, então funciona igual. A diferença é que eu estou facilitando a transmissão de uma linguagem para outra. Beleza, agora a gente vai para a parte do HTML. Então eu vou fechar o PHP e já abrir o PHP e aqui dentro a gente vai começar o HTML. Primeira coisa que eu vou fazer é puxar os links. Então vou copiar os links aqui. Isso aqui é padrão, tá? Não vai mudar. Aqui é um título normal e aqui a gente precisa desses links aqui, ó. Então é o polyfill. Eu não sei exatamente para que serve os links, é só os links que o Google Maps manda a gente utilizar. Então tem esse daqui do polyfill, tem esse aqui do marker e tem esse aqui do Google Maps, onde a gente vai ter que substituir aqui também, ó, a nossa chave pela key. Então o que eu vou fazer? Já vou vir aqui em cima, criar uma variável key e colocar a chave. Deixa eu só pegar a chave aqui. Vou colocar a chave aqui dentro, vou pegar essa variável e vou substituir aqui, ó. Eu tenho que colocar um PHP echo key e fecho PHP. E aí ele vai concatenar pra gente a nossa chave aqui dentro, beleza. Depois de fazer a chamada dos links, a gente precisa colocar a parte do mapa. Então eu vou pegar o código aqui, que é um HTML que ele vai montar pra gente o mapa. Que é esse código aqui. Então eu abri o head, que é o cabeçalho, para eu adicionar os links. Fechei e abri o body, onde eu tenho uma div com o id map. Esse id map é aqui dentro que a gente vai ter o mapa, tá? Se a gente executar, não vai ter nada por enquanto. Vai ter só um HTML com uma div ali dentro e nada mais, ó. Não tem nada, tá em branco ainda. E os links já funcionando com a nossa key aqui bonitinha. Beleza? Bom, a gente precisa começar a trabalhar com o nosso JavaScript para montar aquilo que a gente quer. Então vamos lá. Embaixo do header, eu vou abrir uma tag script e fechar essa tag script. Aqui dentro, a gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa, pegar aquele conteúdo que está lá no nosso HTML. Então, var conteúdo recebe document.getElementById conteúdo .inner text. Então, captura para mim o texto do meu id conteúdo e joga dentro da minha variável conteúdo no JavaScript. Perfeito. Se eu der um console log na minha variável conteúdo e executar, ele vai trazer para a gente aqui no console o nosso conteúdo, tá? Isso aqui está acontecendo porque a gente não tem mapa ainda, então ele vai dar erro. Não se preocupe, ele está falando que o initMap ainda não foi declarado, por isso que ele está dando esse erro, isso aqui não vai acontecer. Beleza, então a gente já pegou o conteúdo aqui e já jogou para o JavaScript. Agora a gente vai iniciar essa função initMap, que é o que ele está pedindo para a gente iniciar. Então vou pegar e vou iniciar ela aqui, ó.
Se eu executar, já não vai mais dar aquele erro pra gente, porque eu iniciei a função. Tá vendo? Sumiu o erro. O problema era porque a função ainda não estava declarada. Ok. Agora, o que acontece? Quando a gente entra no mapa, lembra que eu comentei com vocês lá na documentação que a gente tem como centralizar o mapa numa latitude e numa longitude e definir um zoom para aquele mapa inicial? É isso que a gente vai declarar primeiramente, através desse código aqui. Eu vou explicando para vocês o trecho do código e vou colando, tá? Para não ter que ficar digitando e não demorar mais. Então aqui a gente está definindo isso, a latitude e a longitude inicial, que inclusive se vocês quiserem passar isso através do PHP, também é bem tranquilo. A gente pode duplicar isso aqui, ó. Posso criar aqui dentro, vamos colocar até aqui fora, ó. Lat, vou pegar isso aqui. E a longitude, então LNG, e vai receber isso aqui. Vou colocar aqui. Aqui a gente vai ter a latitude, vou até colocar o nome inteiro para não dar conflito, e a longitude. Então, passei para o HTML o que? A minha latitude e a minha longitude. Agora eu vou recuperar isso no JavaScript. Então, eu vou colocar aqui latitude, longitude. Beleza. Agora aqui eu vou trocar também os meus IDs certinhos, latitude e longitude. E eu já estou capturando então a latitude e a longitude. Aí é só eu substituir aqui, ó. Isso se eu quiser deixar dinâmico, tá? Se eu quiser deixar fixo, é só eu inserir ali direto. Aqui eu estou colocando eles dinâmico. Então, tudo que eu informar aqui dentro vai abrir inicialmente no mapa. Beleza? Já passamos mais uma informação para dentro do mapa. O zoom pode ser a mesma coisa. Cada cliente pode querer um zoom diferente. Então, você pode criar uma variável aqui, zoom. Aqui, duplicar e colocar também o ID zoom, passando a variável, e aqui você pode receber o zoom e depois utilizar aqui dentro a variável, tá? É bem tranquilo. Então, essas duas coisas iniciais já foram definidas. Depois, a gente vai criar uma variável chamada InfoWindow, que é para a gente poder começar a montar aquelas informações do widget, que é aquela informação que aparece, que eu acho que não vai ter aqui agora, que é aquela informação que aparece quando a gente clica em cima do iconezinho do mapa. Ele abre uma janelinha com as informações. Então, a gente vai começar a montar essa questão. Beleza. Então, já declaramos a variável para iniciar aqui a nossa informação da janela. Agora, a gente vai ter que pegar o nosso conteúdo, que vai estar em forma de texto, e transformar ele num JSON. Por quê? A gente pegou um array, montou um array lá dentro do método PHP, né? Aqui dentro a gente montou um array, mandou para cá em forma de JSON, porém, quando a gente colocou aqui dentro e trouxe como inner text, ele virou um texto. Então, a gente precisa pegar esse texto e converter ele para JSON. E a gente vai fazer isso dessa forma aqui. Vai criar uma variável JavaScript chamada array.json, ou qualquer outro nome que vocês quiserem dar. Vai colocar json.parse na variável conteúdo. Ele vai pegar esse texto e vai transformar para um JSON. Beleza. Agora a gente vai ter que percorrer esse JSON. Então eu vou pegar e vou percorrer o JSON. Vou fechar aqui, fecha chaves, fecha parênteses, ponto e vírgula. Dentro desse array, a gente precisa pegar todas as opções que estão dentro do JSON. Como eu já sei quais são as opções porque eu já montei aqui, não vai ter milagre nenhum. Dentro desse response é onde a gente vai ter todas as opções. Então, o que a gente vai fazer? Var id recebe response id, response nome, response CPF, por aí vai. Então, cada linha do JSON que ele percorrer, ele vai salvar dentro dessas variáveis aqui as informações. E nessa variável ponto, a gente tem a latitude e a longitude. Porém, aqui ele está montando dessa forma, latitude, vírgula, longitude. Ele só está montando e convertendo para o formato certo para mostrar no mapa, tá? Então isso aqui a gente está só preenchendo variáveis mesmo. Depois a gente vai começar a montar a caixinha da InfoWindow. Então eu vou copiar aqui um código que ele só monta a caixinha, não tem absolutamente nada demais. Ele vai montar a div, vai colocar um strong dentro da div, vai dizer que o nome vai ficar dentro do strong, que é o negrito, né? Então a gente tem o nome em negrito. Depois vai adicionar esse strong dentro da div e vai colocar um BR, que é uma quebra de linha.
Depois ele vai montar o texto, que é o conteúdo que vem embaixo do nome, ou seja, o CPF. Vai jogar o CPF dentro do texto e vai jogar o texto dentro do info, que é o info content, né? Que é onde ele vai criar a div principal. Aqui ele está só com JavaScript mesmo montando o HTML. Depois a gente tem o ícone, que é onde ele mostra se é um parceiro ou um cliente. Então a gente tem aqui, ó, var icon. Ele vai fazer o quê? Ele vai acessar o custom label, passando o tipo que ele vai capturar aqui, ou ele vai passar vazio. Esse custom label a gente precisa montar ele, então eu vou pegar ele aqui, o código também, e vou montar ele aqui em cima, porque ele tem que ser montado antes de onde eu vou acessar. Então eu montei ele aqui em cima. O que ele tem? Ele é uma variável e dentro dela vai ter aqui um array também. Então eu vou dizer que quando o tipo for cliente, eu quero usar o label C. Quando o tipo for parceiro, eu quero usar o label P. E é isso que ele vai fazer aqui. Ele vai buscar na variável, na verdade no array, né, custom label passando o tipo. Então, se eu estiver passando por uma pessoa ali, por um registro do banco, e o tipo for cliente, ele vai salvar no ícone a letra C. Se o tipo for parceiro, ele vai salvar no ícone a letra P, tá? Então isso aqui é só para mudar o conteúdo de dentro do ícone. Depois a gente vai iniciar o nosso Google Maps, passando as informações para ele. Dessa forma aqui. Então, var marker. Aí aqui a gente está iniciando o Google Maps. Está dizendo que a gente quer salvar na variável ID o ID da pessoa. Por que eu estou fazendo isso daqui? Porque no evento clique eu preciso pegar o ID da pessoa para abrir o modal da observação. Então eu estou salvando já o ID. Eu posso, se eu precisar passar alguma outra informação para dentro do modal, eu tenho que preencher ela aqui, né? Ela tem que vir de lá do meu PHP, no array, tenho que trazer ela para cá e depois passar. Então se eu quiser o CPF, eu vou colocar aqui, ó. CPF recebe CPF. E aí, para eu utilizar isso daqui, eu vou ter que utilizar depois lá dentro da onde eu quiser utilizar, marker, que é a variável, né? Ponto CPF, tá? Mas isso aqui eu mostro daqui a pouco para vocês. Beleza. Vou tirar aqui o CPF, não tem necessidade, então eu tenho o ID. Estou definindo o mapa, já estou passando o mapa para cá, que é o mapa que foi definido aqui. Position, que são os pontos, então ele vai montando os pontos aqui. O label, que é o ícone que a gente montou aqui em cima, né? Pegando o label, que é o que ele está querendo pegar aqui, ó. E beleza, então aqui eu já defini a minha inicial do mapa e já instanciei o mapa. Depois a gente vai ter um evento clique em cima do nosso íconezinho. Então é esse código aqui, ó. Marker.addListener clique. Então ele vai adicionar um evento de clique em cima do nosso ícone do mapa. E aí eu estou fazendo o quê? Eu estou setando o conteúdo info content dentro da minha janela do mapa e estou mandando abrir o meu mapa daquele ícone. E aí aqui foi uma implementação que eu fiz, que não tem nada a ver com o Google Maps, que é para ele abrir uma aplicação específica com o conteúdo daquele clique aqui dentro, tá? Isso aqui eu vou deixar comentado por enquanto, porque a gente ainda não tem o modal criado. Então a gente vai simplesmente deixar só assim, só para habilitar aquela janelinha que é quando a gente clica em cima do ícone. Então, essas duas linhas, na verdade, esse código completo, ele vai habilitar aquele label que é quando a gente clica em cima do ícone que ele abre aquela caixinha, tipo um pop-up, tá? Isso aqui a gente vai deixar assim. Eu vou salvar. E com isso aqui, a gente já consegue ver o mapa. Então eu vou só limpar aqui e dar uma organizada no código, que eu fico um pouquinho angustiada com o código bagunçado. E vou executar a aplicação. Então ele está vazio e agora ele vai carregar o mapa pra gente. Aliás, vamos ver o que aqui. Não carregou o mapa. Ah, sim. Falta uma coisa aqui, ó. A gente precisa colocar uma altura nesse mapa, porque senão ele vai abrir pequeno. Ele até carregou, provavelmente. Ó, ele está carregado aqui, ó. Ele carregou as opções tudo certinho, mas ele está sem altura. Tá vendo quando eu passo o mouse em cima, ele está ali, ó. 1623 por 0. 1623 por 0 de novo, e assim vai. É porque a gente precisa definir aqui em cima um estilo para dizer que o map vai ter um weight de 100% e que o HTML e o body também. Aí ele já vai carregar certinho pra gente. Então vamos executar aqui de novo. Vou fechar aqui e pronto, ó, ele carregou o mapa pra gente. Então, como eu disse, os ícones eles vão ter a letra do tipo, né, se é parceiro ou se é cliente, quando a gente clica
ele abre aqui o pop-up com a informação. Então, o código, o nome e o CPF. Cada um deles ele vai abrindo, ó, conforme a gente vai clicando. Beleza? Então, o mapa aqui já está pronto. Se eu vier aqui e passar o parâmetro de novo, ele vai recarregar. Então, vou colocar aqui param, ó, SP. E ele vai recarregar só o que tiver ali em SP. No caso, como eu disse, o banco está bagunçado, então ele está carregando mais gente, tá? Mas ele é só SP. Beleza. Feito isso, o mapa já está pronto. Agora a gente precisa fazer um vínculo do controle com o mapa, né? Que a gente precisa passar essas informações do controle para o mapa. Então vamos lá, vamos voltar no controle. A gente vai ter aqui dentro do evento onScript init um código JavaScript para a gente poder passar essas informações para lá. Se ele carregar aqui. Pronto. Vamos lá, precisa adicionar um JavaScript aqui dentro. Como é um JavaScript básico, eu vou utilizar o HiriDoc, que talvez vocês já estejam familiarizados ou não. Mas eu sempre explico. O HiriDoc é uma forma de você incluir HTML ou outras linguagens dentro do PHP sem precisar ficar abrindo e fechando o PHP, tá? Então, como eu vou incluir aqui um script, eu vou abrir aqui, fecho o script. E a primeira função que eu vou criar é a função clearMaps, que é a função de quando a gente clica em cima do botão limpar. Deixa eu executar aqui de novo. É a função que vai ocorrer quando eu clicar aqui, ó, no limpar. Beleza? Então vamos lá. Function clearMaps. Abre e fecha chaves. Aqui dentro eu vou fazer o quê? Quando eu clicar em limpar, eu quero limpar o conteúdo do campo e atualizar o meu iframe para ele ficar limpo. Então vamos lá. Para eu limpar o conteúdo do campo, eu tenho que pegar o ID dele. Então, inspecionar elemento. O ID do meu campo é esse ID aqui, ó. Então vou copiar, vou vir aqui e vou colocar o jogo da velha, porque é um ID, ponto val vazio. Beleza. Já aqui nessa parte eu já tenho o código limpo. Agora eu vou atualizar o conteúdo do meu iframe. Então eu vou colocar document.get element by id. Vou pegar o ID, né, do meu mapa. Vou inspecionar aqui o ID do meu iframe, na verdade. Ó, o iframe está sem ID ainda, então eu vou colocar lá o ID dentro do iframe já. Então vou aqui em campus, iframe. Vou vir aqui e vou colocar ID e vou chamar ele de imaps. Salva. Vamos aqui no onScriptInit e agora sim eu posso chamar o ID ali do mapa, que é o imaps. Então eu quero acessar o mapa e eu quero dizer que o src do mapa vai ser atualizado para /, meu blank mapa. Então vou copiar o nome da minha aplicação, /index.php, sem nenhum parâmetro. Então ele vai só atualizar o endereço e passar o vazio, tá? O endereço normal. Vou copiar a minha função aqui, vou salvar, vou lá no meu filtro e já vou mudar no meu botão limpar. Então vamos vir aqui no meu botão limpar. Dentro do onClick eu vou colocar aqui clearMaps, que é a minha função que eu vou chamar. Vou salvar e vou executar. Então vamos lá, eu vou colocar aqui qualquer informação e vou clicar no limpar. Ó, ele limpou e atualizou, tá? Vou colocar de novo qualquer informação, limpar, atualizou, beleza. Aqui é a configuração de tamanho que eu preciso mexer ainda que eu não mexi. Mas vamos continuar na parte do JavaScript. Então o clearMaps está pronto. Agora a gente vai criar uma outra função que é a função do filtro, que a gente precisa filtrar. Então function, vou chamar de filterMaps. E aqui dentro a gente vai fazer o quê? A gente vai verificar se esse conteúdo aqui está vazio ou está preenchido. Por quê? Se ele estiver vazio, a gente tem que dizer para o usuário que ele precisa preencher alguma coisa. Se ele estiver preenchido, a gente tem que fazer. Então, if, se o conteúdo desse campo for igual a vazio, eu vou fazer o quê? Eu vou mostrar para ele uma mensagem do switchAlert dizendo que ele precisa preencher. Preenche o campo busca rápida, ok? Se não, eu vou fazer esse mesmo código aqui, porém passando o parâmetro no final. Então aqui em cima eu preciso pegar o parâmetro, que vai ser o conteúdo dessa variável aqui. Então vou criar uma var
param, que vai receber o conteúdo dessa variável. E aqui eu vou concatenar, então, o meu param, passando a minha variável param. Beleza? E ele já vai atualizar para a gente. Vou salvar aqui de novo. Vou pegar aqui o meu filter maps, vou lá dentro do meu filtro e vou vir aqui e vou substituir. Então, o meu onClick, agora ao invés de ser vazio, ele vai ter aqui o meu filter maps. Vou salvar. Vou aproveitar e já vou aqui no meu iframe para colocar aqui as informações direitinho. Ó. Eu tinha colocado um width de 600 pixels. Eu vou colocar aqui 100%. E o weight pode deixar 500 mesmo. Vou executar o meu control. Beleza. Acho que eu coloquei aqui, eu coloquei aqui o link fixo, deixa eu mudar já. Vou colocar aqui certinho, ponto, barra, blank, underline mapa, barra index.php. E vamos executar de novo, que agora ele vai dar certinho aqui o mapa. Ó, carregou o mapa pra gente, tá? A gente tem aqui o limpar, que ele vai limpar, e tem o busca, que se eu tentar buscar, ó, ele vai dizer que o campo tá vazio, que eu tenho que preencher. Então, vou colocar aqui SP e agora sim eu vou mandar buscar. Aí, ó, ele atualizou e trouxe só SP. Vou botar PE e vou mandar buscar. Aí, ele trouxe só PE. Tá, esse daqui ele tá todo bagunçado, então não se preocupem de novo com isso. Beleza, aqui ele já fez a busca. Eu quero ainda uma outra coisa que é o quê? Quando eu clicar no Enter, se eu digitar aqui SP e apertar Enter, eu quero que ele atualize também, para eu não precisar ter que ir até o botão. Então, a gente vai fazer o seguinte. Fora o código que a gente já montou aqui, eu vou fazer o seguinte. Na leitura na hora que eu pressionar um botão, então, document key press, eu quero executar uma function. Essa function, ela vai me retornar um parâmetro. Então, eu vou chamar aqui ele de E. Esse parâmetro vai ser o E. Aqui dentro, eu quero saber o quê? Se esse parâmetro, que é o meu E.tecla, se ele é igual a 13. Por quê? O meu Enter, cada letra do teclado, ele tem um código no JavaScript. E o código do Enter é o 13. Então, eu quero saber se o 13 foi pressionado. Se ele foi pressionado, eu vou chamar a função filterMaps. Porque eu quero que quando eu pressionar o Enter, ele execute o conteúdo do botão busca rápida, né? Então, vamos lá. Vou executar de novo. Vou digitar aqui SP e vou dar um Enter. E ó, ele filtrou para mim. Se eu limpar e der um Enter, ele vai dar a mensagem de que eu não preenchi o valor do campo. Então, assim, esse daqui já está pronto. Se a gente clicar em cima, ele está trazendo o conteúdo para a gente. Deixa eu limpar aqui. E ó, ele está trazendo aqui certinho, tá? Bem funcional do jeito que vocês precisam. E é só pegar o código e aproveitar. E aí, eu vou deixar esse daqui pronto para vocês e vou mostrar para vocês do Markers. Mas antes disso, lembra que eu deixei comentado um código aqui dentro do Blank Mapa? Esse código, aliás, eu tirei o código daqui, eu vou pegar o código de novo. Deixa eu pegar aqui do código real e vou colocar lá para vocês poderem ver. Vamos lá. Antes disso, eu vou montar uma nova aplicação que vai ser o Blank, aliás, vai ser o modal que vai abrir. Então, vai ser um controle. Vou chamar ele de modal OBS. Dentro dele, a gente vai criar um campo que vai ser a observação. Então, vou colocar aqui OBS. Ele vai ser um texto com múltiplas linhas. Observação. Vou dizer que ele não vai ter cabeçalho nem rodapé. O OBS já existe. Ele deve ter criado o campo e se perdeu. Deixa eu fechar e abrir de novo. Pronto, ele criou o campo aqui, só que ele se perde às vezes. Cabeçalho e rodapé. Vou desabilitar o cabeçalho. Vou em blocos e vou dizer que o label vai ficar em cima para a gente ganhar um espaço na tela. Vou na barra de ferramentas e vou mudar o nome aqui.
O OK vai ser salvar. E o sair a gente não vai utilizar. A gente vai utilizar outro botão que eu vou criar daqui a pouco. Então o sair ele vai sair fora. Beleza. Agora a gente tem que fazer o quê? Dentro desse modal aqui, a gente precisa, quando ele iniciar, aí eu vou ter que copiar da outra tela aqui, ó. Deixa eu abrir o modal Google Maps. Quando ele iniciar, a gente vai precisar desse código aqui. E aí eu vou explicar para vocês o que esse código faz no event onload. Aqui eu estou iniciando a variável global, para poder pegar o ID do mapa clicado, o ID do item clicado, né? E aqui eu estou indo lá na tabela de clientes e buscando a observação, caso ela já exista. Então eu estou buscando a observação existente de acordo com o ID do mapa, o ID clicado. E estou adicionando no campo observação, para quando eu abrir o modal, ele já trazer o conteúdo do campo se existir. Então esse código vai fazer isso. Depois a gente tem no onValidateSuccess um outro código que é para atualizar aquela informação. Então eu vou no onValidateSuccess e vou fazer o quê? Vou dar um update na tabela de clientes, setando no campo observação o valor do campo observação onde o ID for igual à variável global. Estou dando meu update aqui e depois estou mostrando só uma mensagem do Switch Alert dizendo que os dados foram atualizados com sucesso. Tá? Vou salvar aqui. Vou dar uma melhorada aqui. Vou dizer que ele vai ter 50 caracteres, vão ser 5 linhas e aqui a gente vai ter 255. Beleza. E vou mandar gerar o código fonte. Agora eu vou fechar isso aqui. Vou voltar lá na minha aplicação Blend para copiar o código de novo que eu perdi. E vou explicar para vocês como é que ele funciona. Lembrando que isso aqui eu fiz um modal rapidinho com JavaScript. O ideal é vocês utilizarem o modal do Bootstrap ou Switch Alert, enfim, tá? Vou fechar aqui. Aliás, eu vou deixar aberto para precisar ver o nome. Opa. É o modal OBS. E no Blank Mapa, lá embaixo, a gente vai adicionar esse código. Então, window open. Aí aqui eu vou passar o caminho completo, tá? Da nossa aplicação. Então, script case 9, barra o nome do projeto, barra o nome da aplicação, que eu vou trocar para modal underline OBS, interrogação, e a gente vai passar aqui a nossa variável global, que lá dentro do modal a gente disse que precisa, dentro dessa aplicação aqui, né? E vou passar para ela o quê? O marker ID. Lembra que eu comentei que a gente passa aqui, ó, marker ID? Eu vou passar aqui. Se eu tivesse um marker.cpf, eu ia ter que concatenar, né? Então ia ficar mais, abre de novo aqui aspas duplas, e comercial, CPF igual, e aí eu ia concatenar aqui com marker.cpf. E ia passando todas as variáveis que eu preciso aqui dentro. Estou dizendo que vai abrir uma nova janela, e aqui são alguns parâmetros, eu posso até dar um espaço aqui para vocês poderem enxergar melhor, ó, esses parâmetros. Aqui são alguns parâmetros de abertura do nosso window open. Então, toolbar no, scroll bar no, location no, status bar no, menu bar no e assim vai. Aí aqui a largura da nossa janelinha de modal, a altura, o espaço à esquerda e o espaço em cima. Esses itens aqui, essas variáveis aqui, no navegador Opera não estão funcionando. Eu não sei se funciona esse window open no Opera, mas não está funcionando nesse exemplo. Provavelmente no Chrome ou em outros navegadores mais atuais vai funcionar, tá? Que é para tirar isso aqui, ó. Essa opção, isso daqui, essa opção de abas, enfim, para deixar bem limpo mesmo. Eu vou salvar isso aqui. Vou gerar o código fonte. Aqui a gente pode fechar já. Beleza, agora eu vou voltar aqui. Vou só dar um refresh na tela. E vou clicar em cima de algum aqui, ó. Então ele abre para a gente a informação, abre o modal, que é um modal qualquer, né? Como eu falei, só para exemplo, com a observação aqui e o conteúdo do campo. E quando eu clico em salvar, ele dá a mensagem que foi salvo e beleza. Agora a gente vai colocar o botão de fechar, porque a gente tem esse fechar e a gente pode ter um outro. Então eu vou vir aqui no modal. Acho que ele abriu errado, deixa eu fechar todas. E abrir de novo o modal OBS. Vou em botões, novo botão, e vou chamar esse botão de fechar. E ele vai ser um botão do tipo JavaScript. Vou mandar criar.
Aqui dentro a gente pode colocar um ícone de logout, por exemplo. Aliás, vou colocar um X mesmo de times, de fechar. Vou botar esse aqui, ó. Ele vai ser um danger. E eu vou chamar de fechar. E aqui dentro do código JavaScript, a gente vai colocar um window.close, que é para fechar a janela. Só isso, nada mais. A gente vai salvar, vai gerar o código fonte. Vou fechar esse aqui que ficou aberto. E beleza, eu vou clicar de novo. Então, cliquei aqui, abriu, tá ali o botãozinho de fechar, cliquei e ele fechou. Beleza, agora vamos lá para aquele outro mapa que eu vou mostrar para vocês como que tá o código dele, só para vocês conseguirem entender, tá? Não vou programar nada, eu vou só mostrar mesmo, que é o Markers. Então, o controle é igual, não muda. O que vai mudar é só aqui dentro do Blend. O que vai mudar exatamente? Vai mudar a questão dos métodos, que antes a gente pegava várias informações e passava. Agora a gente só vai pegar latitude e longitude. Por quê? Porque ele vai agrupar. Então, aqui dentro eu dei um concat, já montando uma parte do meu JSON aqui dentro. Então, notem que tem uma chave aqui, tá vendo? Chave, aí o valor, a variável, o valor, a variável e a chave. Então, aqui eu já estou montando mais ou menos um pedaço do meu JSON dentro do SQL para não ter que ficar fazendo no PHP, tá? Então, aqui eu só estou buscando a informação também com a cláusula where e estou montando aqui o meu array e retornando o meu array. No todos os dados, a mesma coisa, montando, retornando. Dentro do onExecute, a mesma coisa, eu pego o retorno e salvo na variável aqui, só que no caso aqui é coordenadas, não é conteúdo. E aqui dentro eu estou fazendo o quê? Ao invés de ter aquele código todo, eu tenho aqui a definição do mapa, com o zoom e com a posição central. Eu tenho uma variável chamada labels, que vai fazer o quê? Ele vai criar os labels em ordem de loop. Deixa eu executar para vocês poderem entender. Vou executar aqui. Ó, vou clicar aqui e vou clicar aqui. Então, olha, ele tem O, L, N. Então, cada íconezinho desses aqui, ele vai criando uma letrinha aleatória. Então, conforme a gente for entrando, ele vai mostrando, ó. Ele vai mostrando o label aqui certinho, de acordo com o loop que ele vai fazendo. Então, aqui ele tem essa variável justamente com todas as letras do alfabeto, para ele poder fazer um loop aqui embaixo, ó, e percorrer isso. Depois a gente tem a variável markers, onde a gente vai passar aqui na posição o location, e no label ele vai pegar aqui justamente uma dessas letrinhas para poder passar, tá? Aqui a gente está passando a imagem. Essa imagem aqui é a imagem do marcador, que é essa imagem aqui, ó, que você pode alterar também. Inclusive no seminário tinha me perguntado isso, você pode alterar. É só você ler a documentação lá que ele vai mostrar como que você altera. E provavelmente aqui, ó, passando um caminho diferente, tá? E aqui é onde está o segredo do mapa, que é onde você vai passar as coordenadas. Então, aquele primeiro exemplo do mapa, eu fiz jogando o PHP, o JSON, na verdade, para dentro do HTML e puxando via JavaScript do HTML. Nesse caso aqui eu fiz diferente justamente para mostrar para vocês que também dá para puxar o PHP dentro do JavaScript. Mas eu não aconselho, porque se você se perder e não souber como fechar o JavaScript ou abrir o PHP de novo, você vai ter problema que você vai ficar correndo no código e não vai saber como resolver, tá? Mas é uma forma de fazer também. Então aqui dentro eu simplesmente peguei o conteúdo da minha variável coordenadas e joguei aqui dentro. Ele montou para mim já o meu array dentro dessa locations aqui. E dessa forma ele montou para mim o mapa com as posições e os marcadores, tá? Então aqui eu tenho poucas informações, obviamente, mas conforme vocês tiverem ele vai preencher bastante, ele vai mostrar certinho. E você vai entrando e ele vai entrando junto, tá? Então ele vai acessando e vai entrando conforme você vai clicando. Bom, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do seminário de hoje, do vídeo de hoje. E eu espero vocês no próximo seminário, tá bom? Até logo!